Olá, bem-vindo ao Visão Parlamentar. A ideia aqui, gente, é mostrar o que pensam e também o que fazem os deputados estaduais mineiros. Nosso convidado é o deputado Sargento Rodrigues, do PL. Deputado, obrigada. O deputado está no 7º mandato, é incansável na busca por melhorar a segurança dos mineiros. A gente vai conversar sobre a atuação das facções criminosas em Minas. Ele fez uma audiência pública sobre isso e o que ele pensa sobre o projeto do Congresso Nacional de combate ao crime organizado. Facções criminosas se equivalem a terroristas? Há esperança para a recomposição inflacionária aos servidores da segurança no ano que vem? Como estão os ânimos das tropas neste final de 2025? Deputado, o senhor realmente a gente que acompanha, é incansável na busca por segurança dos mineiros. A gente vai mostrar um vídeo aqui da Itatiaia, vamos só ouvir o inicinho. Isso é um tiroteio no Morro das Pedras, em Belo Horizonte. Os moradores que gravaram isso aí, e seria da guerra entre facções criminosas. O senhor promoveu uma audiência pública, trazendo o governo aqui para se explicar como que o governo está combatendo as facções criminosas em Minas Gerais. E qual a resposta que o senhor teve? Olha, na verdade, o que a gente percebe, até porque as pessoas que aqui estiveram representando a Polícia Militar, a Polícia Civil e a Sejusp, não são pessoas que têm determinado poder de decisão na estrutura de governo. Então, mandaram mais pessoas mais técnicas para discutir o assunto. Bom, até aí estava tudo bem e a gente entende. Há um esforço gigantesco, hercúleo, no que diz respeito ao empenho das forças de segurança pública em tentar manter o Estado seguro e fazendo o que é possível. Mas há territórios em Minas onde a polícia não entra por causa das facções? Não há. Aqui, Minas Gerais ainda pode ter essa tranquilidade. O que me preocupa, porque eu estive na Polícia Militar, trabalhando nas ruas durante quase 15 anos, dos quais 6 anos foram no comando de viatura Rotan, que é uma tropa especializada em combate à criminalidade pesada. E o que a gente percebe é que facções criminosas já fincaram tentáculos em Minas Gerais. Nós temos destaques lá do Comando Vermelho em Teófilo Otoni. Ontem mesmo a Polícia Militar fala sobre o assunto, fala das operações. Nós temos aqui na Serra, no aglomerado da Serra, nós temos em Muriaé, nós temos em Juiz de Fora, nós temos aqui no conjunto, né? Porque essa guerra entre facções aqui mostrada, são um conjunto de favelas, são 8 favelas. A Morro das Pedras, Nova Granada, Vila Leonina, São Jorge, Conjunto Santa Maria, Pantanal, ou seja, na verdade são 8 favelas que estão ali uma ligadas à outra. É uma região que eu patrulhei por muito tempo, que eu conheço muito bem, e que chamou a atenção dos moradores pelas rajadas de tiro. A gente percebe que são rajadas de tiro, ou seja, é armamento de grosso calibre, é armamento pesado. Ou seja, isso aqui no Morro das Pedras, região nobre de Belo Horizonte, aqui cercado pelo Gutierrez, cercado pelo Buritis, cercado pelo Grajaú, cercado aqui pelo Coração de Jesus, Vila Paris, São Bento, ou seja, é um aglomerado de favelas que realmente ninguém imaginava que ia ter tiroteios com aquela complexidade que ali houve. Eu tive a oportunidade de demonstrar os ataques a quartéis e policiais mortos aqui em Minas Gerais na data de ontem, ou seja, demonstrando claramente que, infelizmente, na atual gestão, nós temos um aumento. Hoje, por exemplo, nós temos cerca de 2.900 faccionados identificados no sistema prisional. Se ele aumentou, se ele saiu em 2019 de 1.900 para 2.900 em 2024, é sinal que o governo vai dizer que a polícia prendeu mais. Sim, é fato. Mas se prendeu mais, é porque vieram mais
e se instalaram em Minas Gerais. O exemplo disso está na Cabana do Pai Tomás, está no Cafezal, está em Teófilo Otoni. Ou seja, Comando Vermelho, Terceiro Comando Puro e Primeiro Comando, né, o PCC. Primeiro Comando da capital. São organizações, são facções criminosas. Você disse que podem ser comparadas, sim. Podem ser comparadas a terroristas. Com terroristas. Quem é estudioso da matéria vai entender perfeitamente. O que nós assistimos no Rio de Janeiro, naquela operação... A gente tem imagens aí da operação no Rio. Naquela operação que colocou lá no Rio de Janeiro, se você pega o próprio deslocamento dos bandidos para a região de mata, o uniforme, a tática usada, tudo aquilo ali se assemelha perfeitamente à chamada guerrilha urbana. E guerrilha urbana só pode ser feito por narcoterrorista. Todas as imagens. Inclusive depois, numa tentativa de uma parcela da grande mídia de tentar incriminar policiais ao demonstrar os corpos mortos, só que os familiares foram lá e tiraram os uniformes camuflados. Ou seja, para não ter... aqui é uma região dominada completamente pelo Comando Vermelho, onde mulheres de 12 crianças, né, 12 e 14 anos, são estupradas, são levadas para o chefe do comando local. Ou seja, é um absurdo, deputado. Juiz não consegue fazer um mandado, uma citação ser cumprida, por exemplo, numa Lei Maria da Penha. Estupro. Porque não entra lá, Porque né? não entra, o oficial de justiça não entra nessa área. São territórios hoje completamente dominados que muitas vezes em determinadas regiões a organização criminosa, a facção, cobra pela entrada do próprio morador ali dominando o território. E aquilo que era muito valioso para eles, aquilo que era muito, eu diria, extremamente benéfico, que seria a venda da droga, da cocaína e outras drogas, passou a ser secundário. O domínio de territórios, de bairros todos, ali com milhares de famílias morando, ali eles colocam a internet, o gás de cozinha, ou seja, eles dominam tudo aquilo ali e isso ficou muito mais rentável para eles. Ou seja, são organizações criminosas que podem se perfeitamente, pela tática de guerrilha, pela forma de atuação, pela sua estruturação, devem ser consideradas. Agora, o próprio projeto, né, que você também falou lá, então, o substitutivo do capitão Derrite. Do deputado Guilherme Derrite, que era secretário de Segurança de São Paulo, se afastou para fazer... Isso. Para relatar. Mas a gente tem que voltar um pouquinho projeto. Antes. Quem é o capitão Derrite? Ele é capitão da Rota de São Paulo. Ele entende do assunto. Um oficial de muita experiência no combate ao crime pesado em São Paulo. A Rotan de Minas Gerais foi fundada, né, sob o olhar, né, sob a inspiração de sargentos e oficiais que foram lá e ficaram 3 meses treinando com a Rota de São Paulo. Então a Rota é uma unidade tática especializada de São Paulo de grande valor. E o Derrite é um oficial forjado dentro da Rota. Portanto, conhece muito bem. Diferentemente, né, eu tenho que até lembrar, né, eu tive uma professora aqui, na minha especialização acadêmica no CRI do UFMG, que me deu aula de modelos de polícia e sociedade democrática. E para o meu espanto, é a doutora Jaqueline Muniz, a especialista da teoria, que falou que vai pegar a pedra e combater o bandido com fuzil. Ou seja, foi bastante... infelizmente, tem muito palpiteiro, tem gente tentando falar que é especialista, nunca andou com arma, nunca deu um tiro, nunca enfrentou uma troca de tiro. Eu enfrentei dezenas de trocas de tiro e tive um patrulheiro baleado numa troca de tiro. Deputado, voltando assim para as ações de combate, foi falado na audiência que o senhor promoveu também a questão de mexer no lucro dessas facções e dorsal. Também trabalhar com a inteligência. Sim. Foi falado lá... A inteligência é para se alcançar, né, para identificar a movimentação dessas quadrilhas, dessas facções e também por onde vai o recurso. O grande pulo do gato, o grande êxito de ação policial em relação a qualquer crime é seguir o dinheiro. Porque o que interessa
no final para eles é o dinheiro. E o dinheiro deles está em combustíveis, minerações, golpes cibernéticos e por aí vai. Eles já estão ampliando o leque deles de Inclusive, eu tive a oportunidade recursos. ontem de dizer que também mandei emendas parlamentares lá para a Delegacia de Crimes especializada em crime cibernético. Nós entregamos recursos valiosos lá, da ordem de 200 mil, na compra de computadores. Cada computador vale 30 mil reais. São computadores de um alcance enorme. Veículo descaracterizado. Nós equipamos a nossa Delegacia de crime cibernético através de emenda parlamentar, indicação de deputado que vai ajudar no combate ao crime cibernético. E o crime cibernético, ele tem ganhado uma dimensão enorme, né? Porque quando eu estava na rua, eu combati o crime de estelionato com um cheque sem fundo. Não existe mais, hoje é tudo digital. Inclusive o golpe, né? Nós estamos vendo aí a CPMI lá, dos né? aposentados, dos aposentados e consignados, onde nós temos diversas autoridades envolvidas no crime cibernético, né? Numa forma de convencer ali o aposentado. Então, deputado, falando em emendas parlamentares, a gente separou algumas que estão no Instagram do senhor. Quem quiser seguir o deputado, pode seguir aqui no Instagram dele, que tem muita ação que o deputado faz. São computadores para a 19ª região da Polícia Militar. Na verdade, aqui é uma entrega simbólica de 10 notebooks. Por que o notebook? O notebook está indo nesse momento para destacamentos que são as menores frações da Polícia Militar. E que não tem computador. São cidades pequenas. Não. Tem o desktop na sede, mas o notebook, ele agiliza para a própria população, para o próprio policial, porque às vezes tem que aguardar uma perícia por horas. Sim. O encontro de cadáver, um homicídio, um acidente com vítima fatal, ele tem que ficar ali. E ali, com o notebook, ele agiliza o trabalho policial. Ele já digita o REDS, que é o registro, né, de defesa social. Para além da questão dos computadores, o senhor também ajudou na construção de um centro de suprimentos do Corpo de Bombeiros, reformas de banheiros, auditórios, alojamentos. Isso para melhorar, deputado, aí o senhor fazendo aí, indo visitar, né? Isso para melhorar a qualidade de vida do trabalhador, né? O foco do nosso mandato. É bom até que você tocou num assunto que seria muito bom abordar aqui, e que acredito que nunca tenha abordado ao longo desses 27 anos já de mandato. Qual que é a nossa principal bandeira de atuação na segurança? A política salarial dos servidores da segurança pública. Essa é a principal atuação do mandato. A segunda atuação é trabalhar na melhoria das carreiras, né, das promoções, das progressões. O senhor tem diversos projetos de lei sobre isso, leis já aprovadas. Inclusive hoje tem um na pauta lá tem um no plenário e tem outro na administração pública, tratando também de carreira de servidor. E terceiro, é a questão logística. É dar condições, é cobrar do governo, e aí é um ponto que a gente faz a ligação com a audiência pública de ontem, em que pese todo o esforço das nossas forças de segurança pública, há um decréscimo nos investimentos do Tesouro do Estado. O governo vem reduzindo drasticamente os investimentos. Não há investimento do governo do Estado. A fala dessa coronel, que é inclusive minha colega de pós-graduação lá do CRIS da UFMG, ainda era tenente ainda, hoje é coronel Estela, ela fala isso claramente. Ela fala que se for esperar pela administração pública, não chegaria. E que a emenda parlamentar, com o nosso olhar, a gente consegue melhorar o conforto e a dignidade desses servidores lá na ponta da linha. Vamos mostrar aqui uma reunião em que o vice-governador Matheus Simões esteve aqui na Assembleia e o senhor cobrou. O senhor cobrou a tal recomposição inflacionária. Nossa perda inflacionária hoje é em torno de 42,5%, né, quando faz essa dedução. Seria bom colocar aí a fala do vice-governador. Por que eu disse na última reunião que eu assumia o compromisso, que já serei eu que estarei em exercício nesse momento, de colocar em votação em maio do ano que vem o reajuste inflacionário do ano se a gente derrubasse o veto? O veto devolveria para o nosso caixa quase 2 bilhões de reais por ano. Ali a gente não tinha feito a adesão Propag. Hoje nós estamos aguardando a resposta do Poder Executivo Federal, do governo federal, para aceitar a adesão, já que o ofício por parte do governo
já tem cerca de 15 dias, aproximadamente 2 ou 3 semanas que o governo de Minas Gerais encaminhou o governo federal. Com a aprovação do Propag, o senhor há esperança de que no ano que vem o governo menos apertado de dinheiro consiga melhorar a situação dos servidores? Olha, primeiro que eu discordo que o governo não tenha. O governo não é transparente em relação a esse assunto. Eu entendo que o governo tenha. Ademais, não há nenhuma vedação, mesmo estando no regime de operação fiscal, nem sob a égide da Lei de Responsabilidade Fiscal e da lei que disciplina o regime de operação fiscal que hoje nós estamos inseridos. Ponto. Não há, pelo contrário, há excepcionalidades nas duas leis dizendo que a revisão geral anual, ou seja, a inflação, ele pode dar todo ano. Ah, mas e o limite prudencial? Lá não há vedação. Pode ser feito. O governo nega isso para o servidor. Agora, ao sair do regime de recuperação fiscal, que é muito mais arrochado, muito mais camisa de força, para o Propag, aí sim o Estado sai de uma dívida de pagamento de 9 anos para 30 anos. Não haverá mais desculpa nenhuma para o governo do Estado fazer a recomposição de perda inflacionária. E a gente inclusive, sabe... isso tem levado um nível de insatisfação, inclusive de ativos, veteranos e pensionistas, que estão sem essa recomposição de perda inflacionária. O governo chegou a dar um auxílio fardamento e também a questão do vale-refeição. E a crítica é que ele não contemplou aí os aposentados. Veteranos e pensionistas. Sim. Porque não atinge. É uma escolha mais suave para o governo. Ou seja, isso nós já combatemos no passado. Foi assim lá em 97, quando da crise, quando houve a greve, que eu estava lá participando como um dos líderes daquela greve. Ou seja, ali no governo Eduardo Zeredo, nós tínhamos 5 penduricários, mas o vencimento básico era minúsculo. E foi isso que nós invertemos quando sentamos à mesa com o governo Itamar Franco no ano de 2000, e eu já estava exercendo o primeiro mandato, já negociando em nome da classe da segurança pública. Ou seja, o governo, quando faz aumenta o abono fardamento, a alimentação, ele vai por um caminho que nós já vivenciamos no passado, que no final das contas é extremamente prejudicial. Por quê? Porque o policial no final de carreira, se continuar enchendo de penduricários, de abono e auxílio, ele perde tudo depois. Ele perde de 30% a 40% na hora que ele aposenta. Ou seja, é exatamente na hora que ele chega numa faixa etária em que os filhos já estão indo para a faculdade e ele precisa de um aporte. Do dinheiro. Melhor. Deputado, o senhor é muito preocupado também com a situação psicológica das tropas, né? A gente tem um dado aqui. Minas Gerais é o segundo estado com mais suicídios e o terceiro com mais agentes de segurança que tiraram a vida. A gente tem os 3 estados com maior número absoluto de suicídios em 2024. São Paulo, 2.921, Minas, 2.006 e o Rio Grande do Sul com 1.506 registros. Isso preocupa e como combater isso, como diminuir esses números? Olha, a própria comissão, nós temos feito diversas... nos assembleias fiscalistas, pelo menos nos últimos 3 assembleias fiscalistas, que são semestrais, a gente tem abordado o tema, tem cobrado do governo para que as instituições policiais se procedam, né, crie núcleos de atendimento, crie programas de atendimento ao enfrentamento a essa questão do suicídio. É grave, é muito preocupante. E por quê? Porque as pessoas que não vivem a ação policial, elas não conseguem ter essa noção. Policial é o único servidor que anda armado 24 horas. Policial é o único servidor que, se ele for identificado como policial, ele pode ser morto dentro de um coletivo, em determinado lugar que ele estiver. Às vezes ele está a paisana, de folga, ele está em um determinado lugar onde chega assaltante. Se ele for identificado com a carteira dele de polícia, ele é morto pelo fato de ser policial. E o policial, ao longo do seu tempo de polícia, ele convive com muitas mazelas sociais. Quando ele vê uma criança estuprada, quando ele vê uma mulher estuprada, quando ele vê um acidente com diversas vítimas, com corpos isso mexe com a cabeça da pessoa demais. A troca de tiro, o deslocamento, eu fiz centenas de vezes. Então, quando você está dentro da viatura e a central anuncia um roubo e que você tem que deslocar a 120, 130, 140 km por hora
para chegar mais rápido, para socorrer a vítima de um assalto, uma ocorrência de latrocínio. Ou seja, então, isso ao longo de anos e décadas faz com que o policial receba uma carga de problema muito maior do que qualquer outra pessoa. Para o juiz e para o promotor, que está lá no seu ar-condicionado, apenas revirando a burocracia, é muito mais simples, é muito mais tranquilo. Porque lá, quando o preso chega para eles, ele está algemado, ele já está identificado, ele não está armado, ele não troca tiro. Agora o policial não. O policial enfrenta essas mazelas todos os dias. E isso é um componente, é um dos componentes. Aí nós temos um outro componente, que é a questão salarial. Porque eu vivenciei isso na pele. Então, quando você deixa a esposa e filhos dentro de casa, vai assumir o serviço e as contas não saem da cabeça, como que você vai pagar essas contas? Aquilo ali também afeta o policial. Então, você tem enfrentamento de mazelas, você vai absorvendo sem querer, sem perceber, aquele monte de coisas ao longo da sua atividade. Eu mesmo cheguei em uma ocorrência onde eu vi uma criança ali no distrito de Tejuca, em Esmeralda, estuprada, onde o estuprador abriu da vagina dela até o umbigo. Uma criança com uniforme de escola. Então, quando você vê uma cena dessa, aquilo também te afeta. Por mais preparo que o policial tem, ao longo da vida você vai identificando isso. Eu já cheguei numa ocorrência aqui no bairro Flamengo, onde uma professora, um casal recebendo um outro casal, e a dona da casa era uma professora, e que o assaltante chegou, para tomar um veículo de assalto, era um Santana Quanto, carro novo, e ele deu uma coronhada que abriu um buraco na cabeça da professora. Então, são cenas que você vê. Troca de tiro, há uma tensão extremamente aguda. Se existe uma coisa que há uma tensão enorme, é o ápice da atividade policial, troca de tiro. Aquilo ali o policial vai ao extremo no ataque de tiro. Por quê? Porque infrações de segundo ou milésimo de segundo ele pode perder a vida. Deputado, só para a gente encerrar, o senhor também tem uma demanda muito importante para os policiais, que é a questão de também garantir estrutura de trabalho. Exatamente. Sim. Porque o senhor já acabou de colocar que os policiais eles vivem numa tensão muito grande. E tem a questão dos combustíveis, uma limitação do uso de combustíveis, que o governo propôs. Decreto de contingenciamento, Ou seja, um decreto de corte. Ou seja, mais uma preocupação para o policial, que ele não pode gastar mais gasolina para se deslocar. Quando eu disse isso para você mais cedo, que ontem, durante a audiência pública, as polícias se esforçam, mas não há contrapartida, não há investimento. E deve ter há cerca de 4, 5 meses atrás, ele baixou. Eu tive que provocar uma audiência pública, convocar o secretário de Fazenda, apertar para que o governo pudesse aportar mais recursos. Ou seja, como é que o governador Romeu Zema vai para as redes sociais tentando surfar na política de segurança pública, porque ela hoje é uma cobrança a nível nacional, a própria mega operação do Rio deu esse start mais uma vez, chamou a atenção de todo o país. Então o governador Romeu Zema tem tentado surfar nessa onda, dizendo que aqui em Minas está tudo bem. Não está tudo bem. Nós convivemos há 2 meses atrás com um corte de combustível. As viaturas da PM estavam sendo obrigadas a parar a viatura e ficar de ponto base aqui em Belo Horizonte. Ela não poderia gastar mais que X cota de combustível. Eu pergunto, como combater o crime do varejo no dia a dia sem nem gasolina ter que comparar facção criminosa? Ou seja, o governo dá uma demonstração daquilo que eu venho acompanhando. Porque a Comissão de Segurança Pública, ao receber o Assembleia Fiscaliza, nós temos focado muito nisso. Tem 2 graves problemas hoje na segurança pública de Minas que o governador não consegue resolver e vem só piorando. O déficit de efetivo, que afeta, em primeiro lugar, a Polícia Civil, em segundo, o Corpo de Bombeiros, em terceiro, a PM e em quarto, a Polícia Penal. Nessa ordem de prioridade, ou seja, de gravidade, Polícia Civil, Bombeiro, Polícia Militar e Polícia Penal. O segundo é o decréscimo muito acentuado do investimento, a ponto de cortar
combustível de viatura. Como é que um delegado de polícia preside um inquérito, vou aqui dar um exemplo agora da Polícia Civil, Sim. em que ele tem que pegar a sua equipe de investigadores e ir a campo para buscar provas, para intimar, para fazer oitivas, para investigar, para fazer campana, né? Para fazer tudo aquilo que o inquérito necessita para ter um inquérito robusto. Se não tem dinheiro, ou melhor, se não tem combustível nas viaturas para colocar na viatura descaracterizada e fazer. Ou seja, há um prejuízo enorme. Então, por tudo que foi dito ontem na audiência pública sobre o enfrentamento das organizações criminosas, em face, inclusive, do desdobramento da mega operação, porque o crime se aperta aqui e ele sai para o outro lado. Sim. Apertou lá, eles vêm para cá. Esse é um entendimento que qualquer pessoa que lida no ramo, até quem não lida, sabe que se apertar, corre para o outro lado. Então, nós temos uma divisa grande com o Rio de Janeiro e São Paulo. Então, ontem na audiência pública ficou demonstrado, mais uma vez, e eu tenho pesquisado, acompanhado do ponto de vista técnico, fiscalizado a questão dos recursos, o governador Romeu Zema tem se valido de emenda parlamentar estadual, federal, transferências da União. Ontem eu tomei um susto. Valores de transferência da União para o Estado maior do que os valores de investimento do próprio Estado. Isso é algo assim inadmissível. Você vê a União transferir o valor e olha que é o governo que eu faço oposição. Mas aí não há como, porque contra os dados não há como você negar. Ele está se valendo de emenda parlamentar estadual, federal, transferência da União, acordos da Vale e de Mariana. Não há dinheiro crescendo no investimento. Então, o governador vem na contramão da história. Apesar que nas redes sociais ele vende o peixe completamente diferente. Ou seja, o marqueteiro do Romeu Zema insiste em dizer que a segurança pública aqui está indo de vento em popa muito bem. Não está. Há esforço das nossas forças, um esforço de sangue, suor e lágrimas, mas não há contrapartida do governo, nem efetivo e nem investimento, né, na compra de armamento. Eu mesmo estive com o comandante-geral da Polícia Militar na segunda-feira da semana passada em agenda, e naquela visita, naquela audiência, naquela agenda, eu entreguei para ele um ofício contendo 103 municípios visitados em que a gente detectou falta de um fuzil, de um armamento pesado em unidades da Polícia Militar, falta coletes vencidos, viaturas, munições, ou seja, aquilo que é obrigação do governo fornecer, até porque existe uma lei de minha autoria que determina o que a gente chama de EPI, que é o Equipamento de Proteção Individual, uma lei de 2010. É mais uma das leis que eu sou autor. Então, infelizmente, Minas vive uma situação diferenciada do que vivia há 10 anos atrás. Ou seja, o crime organizado, as facções, têm colocado seus tentáculos, têm fincado seus tentáculos aqui em Minas Gerais. O que eu não via nesse tempo todo que eu estou acompanhando. Mas nós temos um governador que não entende absolutamente nada da administração pública, que há 6 meses já abandonou a própria administração, entregou para o vice-governador e é pré-candidato à presidência da República. Ele preocupa só com isso. Minas está completamente abandonada pelo governador Romeu Zema. Tá bom, deputado. Muito obrigada, então, por o senhor ter mostrado a sua experiência, contado da importância que o senhor dá à segurança pública e como o seu mandato é robusto em relação a esse assunto. Muito obrigada, então. Eu que agradeço, e a nossa preocupação sempre foi e sempre será melhorar as condições de trabalho, as condições salariais e de trabalho, os equipamentos dos nossos policiais em Minas, para que eles possam ofertar um melhor trabalho, um melhor atendimento à população. Porque o produto final é o cidadão e a população, e é para isso que a gente trabalha aqui de forma permanente para que as nossas forças policiais consigam atender melhor a população. Então tá, deputado, muito obrigada. Então, a você de casa, muito obrigada pela audiência. Siga o deputado nas redes sociais. As redes sociais dele trazem muitas informações, não só para os profissionais da segurança pública, mas para a população em geral entender um pouco dessa movimentação da segurança, as carências e como que é possível, né, as possibilidades de combate ao crime aqui no estado. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima.